Boa noite, amigos de todo o Brasil, de todas as querências. Cá estamos nesta edição de terça-feira, 18 de fevereiro. E não é uma data somente, estamos aqui com o nosso querido mestre, exemplo, deputado Osmar Terra, que está de aniversário também. Direto do Rio Grande do Sul, Osmar, direto de Brasília, Camila, direto de São Paulo. Queremos agradecer a TVD, que está na Parabólica Digital 581 para todo o Brasil, e também a TV aberta no Paraná, Ivaiporã 14.1, Pato Branco 44.1, Guarapuava 19.1, e também no canal do nosso querido amigo Silvio Navarro no YouTube. Diálogo de Poder está hoje com o grande deputado Osmar Terra, que foi prefeito de Santa Rosa, aqui no Rio Grande do Sul, é médico de formação, também foi secretário de saúde aqui na nossa terra gaúcha, enfrentou com maestria a onda da pandemia do H1N1, foi ministro de Estado do governo Bolsonaro, deputado federal, e hoje o povo gaúcho está cogitando que Osmar seja o nosso governador ou o nosso senador. Bem-vindo, mestre Osmar Terra. Boa noite, boa noite. Muito obrigado aí pelo convite, né? Camila, a Karina. É uma alegria aí poder estar com vocês, né? Mas essa especulação de governador e de senador aí, ela não tá. Eu sou candidato a deputado federal na próxima, pela 8ª vez. Eu estou no 7º mandato, né? Mas aí é o último também. Mas aí por uma questão etária, né? Mas eu estou muito contente de poder estar em atividade e fazendo o que eu faço e ajudando o Brasil, né? De alguma forma a gente sempre ajuda o Brasil a enfrentar seus problemas e a ser um pouco melhor, né? Com certeza, deputado, e de antemão, felicidades pelo teu dia, que Deus te abençoe. Obrigado. E vida longa. Camila, minha irmã querida, boa noite. Boa noite, Karina, minha irmã, boa noite, deputado. É um prazer estar com o senhor hoje, ainda mais nesse dia especial, que é o seu aniversário, e sobre ser o último mandato como deputado federal, porque depois ele vai ceder e vai concorrer a governo, né, deputado? Vamos, isso aí é o tempo que vai dizer, né? E a saúde. O Rio Grande do Sul merece um governador de direito, um governador consciente que sempre lutou pelo seu povo. Então, tem meu apoio aqui de São Paulo, o governador. Olha eu. Ai, já estou até prevendo, deputado. O povo aqui está numa festa nas redes sociais, debatendo, decidindo, mas vamos esperar aí os próximos capítulos. Deputado Osmar Terra, o senhor aí que tem um trabalho importantíssimo, um dos precursores do SUS, por favor, nos conte como foi o início da sua vida política, o senhor que fez a faculdade de medicina, um relato para a nossa geração e as gerações futuras que estão aqui crescendo poderem saber um pouquinho da sua história tão linda. Não, eu tenho uma longa trajetória, né? Eu tenho 40 anos de vida pública, né? Então, eu fui superintendente do INAMPS lá no Rio Grande do Sul, quando nós criamos e foi o momento de implantação do SUS no Brasil, né? E eu cuidei da parte do Rio Grande do Sul, junto com o Ezio Cordeiro, presidente do INAMPS, né? Toda a sua equipe, inclusive o Temporão era dessa equipe também, o José Gomes Temporão. A gente fez um trabalho de organização. Na verdade, isso evoluiu de um trabalho que eu fiz antes. Uma coisa que me chocava muito na época era as pessoas não terem direito à saúde, né? Pessoa pobre, ou a pessoa que não tinha carteira de trabalho, a pessoa que estava, o agricultor, né? Os nossos agricultores, pequenos agricultores,
grandes agricultores, mas os pequenos, que são a maioria, eles não tinham direito à saúde. Eles, quando precisavam de atendimento, eles tinham que pagar tudo. Então, uma pessoa passava a vida inteira guardando dinheiro, um agricultor, para gastar na velhice com a doença. E quando tinha algum caso grave de saúde na sua trajetória de vida, com alguém da família, ele praticamente tinha que vender tudo, vender a última junta de boi, vender a propriedade, vender tudo, ficar na miséria, né? Para poder tratar essa pessoa, porque eles não tinham direito ao atendimento gratuito, universal, né, que tem hoje. Então, sempre foi, eu criei trabalho voluntário, nós nos organizamos lá na cidade, vários médicos, né? Eu organizei um trabalho voluntário nas vilas, nos bairros, para atender isso muito antes de qualquer disputa política. Isso pode parecer até uma coisa com um objetivo político, eleitoral, mas não era. Isso foi, eu diria, uns 10, 12 anos antes de ter qualquer disputa, participar de qualquer disputa política. Era mais para a gente vencer esse desafio de poder dar atendimento às pessoas que realmente precisavam, onde elas, nos bairros que elas viviam, a gente trabalhava na garagem de casas, fazia atendimento, levava uma farmácia de amostra grátis, né? E fazia esse atendimento na cidade. Então era a maneira que a gente tinha para compensar um pouco essa falta de estrutura. Não tinha um sistema de saúde organizado, na verdade, né? Os postos de saúde eram pequenos, mal estruturados. Tinha, no caso da cidade que eu morava, que era Santa Rosa, lá no Rio Grande do Sul, tinha um posto do INAMPS, onde alguns médicos atendiam. Depois eu fui concursado, atendi nesse posto também. Mas sempre era uma coisa trágica, que a pessoa entrava, tu podia fazer o diagnóstico, na hora do tratamento não tinha como tratar, não tinha remédio, essas pessoas não tinham direito à medicação, não tinham direito à internação hospitalar. Quando internavam no hospital era uma coisa de caridade, assim, era num porão, era como indigente, né? E isso me comovia muito, né? Eu me sentia muito mal nessa história, porque eu fiz medicina para atender o ser humano, não é o que pode pagar, o que não pode pagar, né? E o sofrimento humano é uma coisa que sempre me mobilizou muito, até para fazer para ter a profissão de médico, né? Então, foi assim um período muito difícil. Quando surgiu meus colegas de turma, né, meus colegas de faculdade, no Rio de Janeiro, eu estudei no Rio de Janeiro, né? E esses meus colegas eu fiz a Federal do Rio de Janeiro. E esses meus colegas vieram, ajudaram a começar a implantação do SUS, com a Nova República. E me descobriram lá no interior do Rio Grande do Sul, descobriram que eu estava lá, foram lá atrás de mim me convidar para ser o superintendente do INAMPS. Aí eu tive apoio na época do senador Pedro Simon, na época ele era recém-era senador, e eu tive apoio dele, né? Não, ele era governador, ele fez a transição do Senado para o governo do Estado nesse período. E aí eu tive apoio para ser o superintendente, para implantar o Sistema Único de Saúde. Aí é uma longa história, né? É uma luta dura, né? Porque mudar um sistema, mudar uma estrutura que já existe, que ganha dinheiro, né, com o não funcionamento do sistema de saúde, é uma epopeia, assim, né? Dá para escrever uns 2 livros, mais ou menos. Mas nós conseguimos implantar, né? Criamos os conselhos, criamos todas as cidades do Rio Grande do Sul, de todas, na época eram 250 municípios, hoje são quase 500, né? Mas naquela época eram 250. Só 20 tinham Secretaria de Saúde, né, Municipal de Saúde. Nós criamos 250 secretarias municipais de saúde. Criamos os conselhos, criamos as equipes, começamos a trabalhar a ideia das equipes de saúde, né, e trabalhar integrado com os hospitais. Criamos um convênio filantrópico para os hospitais que não tinham fins lucrativos, para atender os agricultores gratuitamente, para atender as pessoas que não tinham direito, aí já sendo pagos para atender, e depois isso se transformou todo na lei do SUS, né? Isso foi um processo o SUS foi sendo montado, ele não tinha um plano claro previsto, tinha só um objetivo, que era garantir o direito à saúde, né?
E aí nós somos, o Rio Grande do Sul foi pioneiro em muita dessas avaliações, inclusive do atendimento gratuito ao trabalhador rural. Uns 2 anos antes de ter a lei do SUS, nós já fazíamos atendimento gratuito no Rio Grande do Sul, né? Então foi assim um trabalho. Quando eu fui, logo depois eu fui prefeito em Santa Rosa, né? E aí, quando eu fui prefeito em Santa Rosa, eu implantei as primeiras equipes de saúde da família do Brasil em Santa Rosa. E é um sistema que está lá até hoje. Criei carreira, com dedicação exclusiva, né? Foi uma boa remuneração para os profissionais. E a gente mostrou que funcionava. A gente reduziu em 2 anos 40% da internação hospitalar. Só com atendimento nos bairros, nas vilas, né? Com as equipes de saúde da família, os primeiros agentes comunitários de saúde da família, agentes comunitários de saúde, né? Então foi uma experiência assim muito interessante, e muito assim recompensadora, né? Eu me lembro, só vou dar um dado para não espichar muito essa resposta, mas quando eu atendia antes do SUS, eu atendia no hospital, eu entrava no hospital e saía do hospital ouvindo choro de criança. 60% da internação eram crianças, em qualquer hospital, não era só no hospital que eu trabalhava, em qualquer hospital. Crianças com diarreia, desidratação, pneumonia. Com o atendimento preventivo, com a estrutura das equipes de saúde da família, nós conseguimos reduzir. Hoje não chega a 2% o atendimento de crianças internadas. Menos de 2% das internações são crianças. Naquela época era 60% da internação clínica. Então houve uma redução grande de mortalidade infantil, aconteceram avanços assim, importantes. É claro que o SUS tem muito problema, né? Problema de financiamento, problema de gestão, né? Então funciona, uns lugares funciona melhor, outros funciona pior, mas é melhor no total, né? Ao fim e ao cabo é melhor do que do que tinha antes, né? Então, esse foi o início da minha trajetória. E aí eu até cheguei a tentar voltar para o meu consultório, mas não deu mais. Porque aí como andar de bicicleta, né? Vai tentando sempre construir algo mais na frente, melhor, e a equipe, e as coisas vão indo. Então eu tive uma trajetória aí, foi bastante longa. Depois da prefeitura, eu fui secretário nacional da Comunidade Solidária. Trabalhei com a Ruth Cardoso, com o Fernando Henrique naquela época, para montar o sistema de combate à pobreza no Brasil. Nesse período, era suplente de deputado federal, tinha ficado suplente na eleição de 98, assumi em 2001, né? Aí saí da Comunidade Solidária para assumir meu mandato. Depois eu fui secretário de saúde do Rio Grande do Sul, dois períodos, o governo Rigoto e o governo Ieda. Sempre me elegi deputado, mas aceitava o convite para ser secretário de saúde. E aí foi, implantei o sistema de urgência e emergência, o SAMU, as UPAs, no Rio Grande do Sul, reestruturamos os hospitais, quintuplicamos o número de equipes de saúde da família que tinha muito poucas equipes de saúde da família no Rio Grande do Sul naquela época. E depois fui ministro do presidente Temer e ministro do presidente Bolsonaro com muito orgulho. É uma trajetória longa. Se eu ficar falando aqui, eu começo a me entusiasmar e não paro mais, né? Eu vou passar para vocês, devolver para vocês aí a palavra. O microfone é do senhor, deputado. Deputado, o senhor é um médico com uma carreira reconhecida, um médico reconhecido e respeitado. Hoje está faltando até insulina no posto de saúde e o Lula, que eu vou evitar adjetivar o máximo que eu consigo, o meu ímpeto, que é mais complicado de segurar, mas o Lula diz o seguinte: não como petróleo e nem bebo gasolina, só o outro álcool. Um país que a gente mal está conseguindo achar aspirina no posto de saúde, remédio para diabetes, que é essencial para manter as pessoas vivas, até remédio para autista não tem mais nos postos. Como o senhor vê essa gestão atual? Olha, eu acho que essa gestão da Anísia Trindade, o governo Lula agora, é a pior gestão que eu já vi da área da saúde, né? Isso que eu acompanhei bastante, né? Todo o processo, acompanho, é a minha área. Eu fui 2 vezes presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde também, do CONAS. Então eu conheço bem, né? Eu posso dizer que eu nunca vi uma ministra tão
pouco ativa, né? Não toma iniciativa nenhuma, não responde, não tem previsão, não tem planejamento, né? Veja a questão da dengue, né? Mesmo com vacina, uma vacina eficaz, né? Diferente das vacinas da Covid que não foram eficazes, né? Mas uma vacina eficaz não, vacinou 1% da população no ano que morreu mais gente na história da dengue, né? E ficou, nós tivemos 6 milhões de pessoas diagnosticadas, deve ter tido muito mais, né? De dengue e 6 mil mortes, né? E a ministra não fez não teve nenhuma ação eficaz isso aí, e muito menos não providenciou a vacina. Então, é uma série de acontecimentos, assim, agora quer obrigar a vacinar as crianças com a Covid, uma vacina totalmente ineficaz, que não tem ação nenhuma, comprovadamente não tem resultado, né? Além de todo mundo que fez a vacina pegou a doença igual, né? Isso é uma prova de ineficácia, né? Mas ela também, a criança não é grupo de risco. Obrigar as crianças a se vacinar parece que é um comando do laboratório isso, né, que produz a vacina, porque não é possível obrigar, botar no Plano Nacional de Imunização uma vacina ineficaz para vacinar a criança para variantes da Ômicron agora, né, que é a última cepa, né, da Covid, que não existem mais. As variantes não existem mais, elas desapareceram já. E a ministra insiste com isso, né? Então, assim, são várias. E depois uma ministra que não tem habilidade, uma ministra que não entrou lacrando, né, chamando todo mundo que não concordava com ela de negacionista, genocida, atacou aquela questão dos Yanomami, chamando o Bolsonaro de genocida, que absurdo. Aquilo criou um drama, né, um trauma. Morreu muito mais Yanomami no período que ela está na gestão por ano do que morreu no período do Bolsonaro. Então, assim, são coisas. É uma ministra. Acho que ela está meio deslumbrada com o cargo, agora não sei se ela já caiu na real, né? É um cargo difícil, né? E é uma função difícil. O Ministério da Saúde é muito complexo, né? E eu acho que nós estamos vivendo um período. Agora está prometendo o remédio popular, esse remédio popular, aumentar o número de medicamentos da lista que não vai cobrar mais nada. Ela nunca devia ter cobrado, né? O SUS prevê o atendimento gratuito, né? Essa invenção acho que foi no período do ministro Humberto Costa que inventaram o remédio popular na farmácia. O remédio tem que ter, nós temos que ter, cada posto de saúde tem que ter uma farmácia com os remédios para dar na hora para o paciente, não é ter que buscar na farmácia depois. Mas mesmo assim, tendo que buscar na farmácia, cobrar, mesmo que seja centavos, que seja R$ 2, R$ 3, isso é a porta aberta para começar a cobrar mais e começar a ter cobrança de novo no sistema de saúde, né? Mas mesmo assim, terminando essa. Parece que ela não está compensando os fornecedores de medicamento dessa diferença, né, da cobrança e da não cobrança. Eu sei que está uma situação complicada, é tudo para melhorar a imagem do Lula agora, porque agora eles fazem qualquer coisa para melhorar a imagem do Lula, né? E ela trabalha, se dá para fazer essa imagem, né, ela trabalha correndo atrás do prejuízo sempre. Ela não prevê, ela não toma uma iniciativa importante, ela não resolve um problema importante para o governo, né? Então, e daqui não tem nenhum. Eu estou falando de um profissional, no caso é uma mulher, mas ela é a ministra, né? O filho dela foi nomeado, ela deu o maior valor que teve no estado do Rio de Janeiro no ano de 2023 para Cabo Frio, um valor enorme, proporcionalmente grande, extra, né? Orçamento para Cabo Frio, e um mês depois o filho dela foi nomeado secretário, né? E eu disse para ela isso, eu disse numa entrevista, numa audiência pública, na ministra, o problema não é a liturgia do cargo, a senhora é ministra da Saúde do Brasil, né? A senhora não pode beneficiar um município e depois seu filho ser nomeado, por melhor que ele seja. Eu acredito que seu filho é um rapaz competente, mas por melhor que ele seja, ele é aquela história, né? A mulher de César não pode ser honesta, ela tem que parecer honesta também, né? Então, é assim, é um governo feito, é uma coisa feita
sempre correndo atrás do prejuízo, sempre com dificuldade, sempre alegando que não tem recurso. Agora estão suspendendo o pagamento das hemodiálises, estão sem dinheiro para pagar. Tomara que resolvam, né? Porque estão arrecadando tanto, né? Eles não podem ter gastado tanto assim também, que não tem como tapar mais o buraco, né? Então, eu acho que nós estamos muito mal na área da saúde. E eu temo pelas pessoas, né? Agora, a questão do autismo, questão de pessoas que precisam de tratamento especial, né? São caros os tratamentos especiais, né? Isso aí precisa ser bem selecionado. Mas eu queria só resumir assim, a questão da saúde. Eu acho que a falha principal da saúde, a falha estrutural da saúde, é na pouca resolutividade dos postos de saúde. Quem organiza todo o sistema e dá a clientela do hospital e dá a clientela do atendimento de doenças raras, que dá do atendimento de alta complexidade, é o posto de saúde. O posto de saúde é a base de tudo. Se o posto de saúde tem que resolver, e deveria resolver 80% dos problemas sem encaminhar e sem pedir também toneladas de exames, né? Tendo tempo o médico consultar, examinar bem o doente. O médico examinando bem o doente é melhor que vários laboratórios juntos, né? E ele dá o diagnóstico e resolve, né? Hoje, em vez de 80%, eu imagino, eu faço um raciocínio rápido assim, deve estar em torno de 40% a resolutividade dos postos de saúde. Porque os médicos não têm carreira, os médicos não têm um pagamento adequado, os postos de saúde hoje, talvez a maioria, sejam terceirizados, que eu acho ruim, né? Eu acho que tem que ser público. Eu tenho restrições, hoje até tenho restrições aos hospitais públicos, acho que o hospital público não funciona direito também. Mas o atendimento, a prevenção, aquele atendimento que evita a doença, esse atendimento tem que ser público. O médico tem que ter comprometimento, a equipe tem que ter comprometimento com o resultado. Deveria até ter um prêmio, e é uma questão da meritocracia, né? Um prêmio para as equipes que resolvam mais, que tenham melhores resultados, melhores indicadores, né? Nós estamos trabalhando nessa questão também. Eu estou trabalhando numa carreira nacional do SUS, né? E se funcionar bem isso, se o posto de saúde resolver 80% dos problemas, os hospitais não ficam sobrecarregados, as emergências não ficam sobrecarregadas, eh, as, todas as unidades, né, de atendimento especializado não ficam sobrecarregadas, né? Então, a fila diminui, essa fila que não tem fim, né? 26%, olha só o absurdo, aumentou 26% em um ano a fila de doentes, de pessoas para fazer cirurgia, que não tem a cirurgia feita, né? As cirurgias eletivas. 26%, a população aumenta menos de 2% ao ano, e a fila aumenta 26% ao ano. Isso é um caminho de uma tragédia, de um desastre, né? Então, são essas críticas que eu tenho a fazer. Eu acho que o governo Lula perdeu o rumo na economia, perdeu o rumo na saúde, perdeu o rumo em vários níveis, né? É um governo que veio para quase que para tirar uma forra, né? Não veio para administrar para o Brasil, para melhorar o Brasil. Com certeza, deputado, é visível tudo isso, né? Nós enxergamos diariamente esse processo caótico da saúde e, como socialistas no poder, não poderia ser diferente. De antemão, quero pedir à nossa audiência que compartilhem nos seus grupos de WhatsApp o link da nossa entrevista. Bom, nós temos então aqui a Primeira Infância Melhor, que está completando os seus 22 anos, e que atende mais de 230 municípios do Rio Grande do Sul, dando ênfase à educação, à saúde, assistência social, já na primeira infância, desde a gestação até os 6 anos de idade. E isso é investir, né, na infância, sendo um método fundamental. E por que esse método é tão fundamental, deputado? Isso foi a evolução, a pesquisa científica que mostrou, principalmente na década de 90, que foi considerada a década do cérebro nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, cada 10 anos, eles definem um objetivo, uma área que eles vão investir mais na pesquisa, o governo americano. Mas quem define é o Congresso americano e coloca um recurso, dispõe um recurso do orçamento para isso.
Então, eles definiram que a década de 90 era a década do cérebro. E para mim, a grande descoberta da década de 90 foi como o cérebro evolui, como ele se desenvolve, né? E se chegou à conclusão que o desenvolvimento maior do cérebro humano é nos primeiros 3 anos de vida. É o momento em que o ser humano aprende o mundo, né? Aprende a ver, a olhar, a enxergar, né? Ter a visão, aprende a escutar os sons, né? Aprende a falar, aprende a sentir emoção, né? Ele vai, o organismo, o cérebro vai formando conexões e vai desenvolvendo, é uma rede gigantesca que vai se formando pelo estímulo do meio. Ele tem um programa genético para desenvolver isso, mas o programa o gatilho é o meio, né? O meio é que vai desenvolvendo, conforme a criança é bem cuidada, é cuidada com carinho, é cuidada com estímulos adequados, ela vai se desenvolver bem, ela vai aprender melhor na escola, ela vai ter, vai ser mais pacífica, vai ser mais empática, né? Por exemplo, a visão se organiza nos primeiros 6 meses de vida. Se uma criança for privada da visão nos primeiros 6 meses de vida, ela não desenvolve visão, né? Se ela tiver, por exemplo, catarata congênita e não operar logo a catarata congênita, né, ela vai ficar cega para sempre. Ela tem 6 meses, ali 6 meses, 7 meses para desenvolver, para operar, para resolver o problema, para poder olhar. Porque aí o cérebro vai formando conexões, ele forma em áreas já determinadas no tempo. Primeira que ele forma é a visão, e é a mais abrangente, 40% do nosso cérebro é visão, né? Então, e depois a audição, né? A criança que nasce surda, né? E pode ser corrigido com um aparelho, ela tem que colocar esse aparelho no primeiro ano de vida. Se ela colocar depois, já não adianta mais, ela vai ouvir um barulho, não vai mais. O cérebro já está reorganizado em outra direção, né? Então, todo desenvolvimento humano tem uma programação biológica, né, genética, que é influenciada pelo meio, como o cuidador cuida da criança, né? Então, é muito importante assim, o desenvolvimento da parte emocional, da empatia, é nos primeiros 18 meses de vida. Ele se completa nos primeiros 18 meses de vida. Então, a criança que é bem estimulada, que é cuidada com carinho, que quando ela fica aflita, a mãe sabe entender o que ela está sentindo, né? Quando ela chora, ela é atendida. A criança, quando chora, ela incomoda, né? Mas é a maneira que ela tem de manifestar que ela está sentindo algo desagradável, né? E a pessoa que cuida tem que entender isso, tem que localizar o que é desagradável, e não deixar chorar, para ela não ficar mal acostumada, que tem gente que faz isso, né? E a criança vai criando, criando novas conexões em áreas mais comprometidas, né? Então é um momento crítico do desenvolvimento humano e que precisa, né, de cuidados especiais e precisa de uma estimulação adequada. E esse é o grande desafio que a gente tem aí nessa área, né? Ajudar, principalmente as famílias mais pobres, onde o ambiente é menos estimulante, né? O ambiente é mais de mais violência, às vezes, de sofrimento, né? Que elas entendam esse processo de desenvolvimento das crianças e essa foi a grande descoberta da década do cérebro, na minha opinião. Porque isso é um ciclo que se completa, né? Depois disso, só vai se acrescentando o alicerce todo do desenvolvimento das competências humanas, da inteligência, na parte emocional, da capacidade de perceber sons, visuais, tudo se completa nos primeiros 3 anos de vida. Depois a gente vai trabalhar com o que isso vai sustentar, com os acréscimos que isso pode ter. Então, uma lesão, uma criança maltratada, negligenciada, abusada, ela vai ter uma coisa chamada estresse tóxico. O estresse ele diminui as conexões, ele corta as conexões, né, do cérebro. A criança pode nascer normal, não ter doença nenhuma e ter áreas inteiras do cérebro não funcionantes por causa do estresse tóxico. Isso se aprendeu também, olhando o país, para a Romênia tem um caso que é uma tragédia, de crianças órfãs, né, em grande quantidade, sem nenhum tipo de estímulo, colocada em orfanatos, né? Então, é uma longa história aí, mostrando que o início da vida é crucial para o desenvolvimento humano futuro, para aprender melhor na escola, para ser um adulto mais saudável, para tudo, inclusive para doenças, né?
ela previne uma série de doenças também, sendo bem cuidada a criança. Aliás, um dos maiores pesquisadores do mundo começou a se preocupar com a infância. Ele era um cardiologista, né? Pesquisava doenças cardíacas. Ele começou a se preocupar com crianças quando ele viu que o estresse tóxico, uma série de outras coisas que aconteciam no início da vida, podiam influenciar muito o risco de doença cardíaca. E aí o Fraser Mustard, um pesquisador canadense, que aliás nós trouxemos várias vezes aqui no Brasil e devemos muito a ele do conhecimento que tem hoje sobre a primeira infância. Então uma área muito delicada, né? E o que a gente fez foi criar políticas públicas. Criamos o PIN, né? Depois criamos o Criança Feliz, que capacita um grupo de visitadores, e que seria um grupo técnico, vamos dizer assim, que vai atrás da criança, que vai na casa da criança e vai dar conforto, orientar a família toda semana, né? E vai vendo como é que aquela criança vai evoluindo, vai medindo, vai avaliando, né? E com isso dá um apoio para as famílias mais pobres que elas até então não tinham. Então é um programa que passou por vários governos no Rio Grande do Sul, ele foi criado em 2003, então ele vai para 22 anos agora, né? E nenhum governo mexeu, nenhum governo acabou com o programa, né? Isso foi muito bom. Vários partidos diferentes se sucederam e o programa está aí vivo, né? E depois nós criamos o Criança Feliz em nível nacional, que chegou a 1.200.000 crianças em casa no Brasil inteiro, né? Foi Agora ele está meio parado, assim, está meio devagar. Embora o ministro da área, o ministro da Desenvolvimento Social, ele é um defensor do programa também, né? Independente da questão partidária. Excelente, deputado. Deputado, o senhor falou sobre o estresse tóxico e a imbecilidade de algumas mães que têm a capacidade de ser negligente a ponto de deixar um bebê chorar para ele não se acostumar no colo. É de uma imbecilidade que eu realmente chego a questionar se essa pessoa tem capacidade para ser mãe, já que mãe é doação. E antes que falem, eu tenho 3 filhos, então eu sei bem do que eu estou falando. Eu nunca deixei um filho meu chorar no berço. Deputado, partindo do estresse tóxico que o senhor falou, como o senhor vê a história da poda neural, que acontece, segundo alguns estudos que estão acontecendo aí, já tem algumas literaturas, a poda neural, ela acontece durante um extremo estresse, quando a criança se sente abandonada, não se sente protegida, e aí pode ter o autismo. Como o senhor vê isso? É real essa história da poda neural relacionada ao autismo que acontece a 1 ano de idade? Eu acho que pode ter influência, né? Eu não sei te dar detalhes disso, né? Mas eu sei que a poda neural ela acontece pela aumento dos glicocorticoides, né? Do estresse, né? O estresse ele é bom porque ele prepara o corpo para se defender, para reagir a uma situação de perigo, né? Que a pessoa tá precisando de ação rápida, né? O estresse, agora, quando ele é mantido muito tempo, a criança não é atendida nas suas necessidades, ela não é compreendida pela pessoa que cuida, né? Aquele estresse, aqueles corticoides, aquelas substâncias produzidas pelo estresse, eles vão destruindo os neurônios. É uma destruição química, né? Eles vão podando e destruindo, né? E ficam áreas. Eu tenho material sobre isso interessante. Uma hora dessa, se vocês quiserem, a gente pode até mostrar. Mas dá para ver nas imagens de PET scan, dá para ver bem tomografia com emissão de pósitrons, né? A gente vê bem as áreas escuras do cérebro, que são as áreas, em geral, as mais afetadas são as áreas que controlam a parte emocional, né? Então, essa pessoa ela será, se ela não tiver um cuidado maior, ela vai ser um adulto mais agressivo, que vai controlar menos impulso, né? Pode estar na raiz da violência, isso aí, né? Da violência adulta. Ninguém fica violento na idade adulta, né? Tu pode observar que tem uma trajetória, né? Já de pequeno comete uma série
de atos agressivos, atos violentos, isso vai aumentando, né? E toda criança é agressiva aos 2 anos de idade, né? 2 anos de idade é o período que o ser humano é mais agressivo ao longo da sua trajetória de vida, né? Porque ela sai do colo, né? Onde ela desenvolveu aquela relação de apego, de cuidado com quem cuida dela, né? O pai, a mãe, né? Principalmente a mãe. E a mãe coloca ela no chão para ela conviver com as outras crianças. Então ela acha que tudo é dela, ela é o centro do mundo, mas todas as crianças acham a mesma coisa. Então é uma pancadaria, né? Nas creches, né? As crianças tomando uma coisa da outra, brigando, né? Empurrando, né? Isso é normal, né? Só que isso, nas crianças que têm um bom apego, um bom cuidado, isso vai, aos poucos, vai se reduzindo, com 3, 4, 5 anos, vai se reduzindo essa agressividade. Nas crianças que têm alguns problemas, e pode ser nas crianças que têm esse trauma, né? Essa lesão assim, induzida pelo estresse tóxico, esse comportamento reduz menos, né? E vai se prolongando, e quando chega na adolescência tem um outro pico. A adolescência, com toda aquela efervescência hormonal, né? De química hormonal que o ser humano tem, ele também tende a ser mais impulsivo, né? Como ele muda de humor também muito fácil, né? Então, ali, se a criança não tem esse assunto bem resolvido, essa questão bem resolvida, ali é um pico, e dali para frente começa o ser humano a ser agressivo. As pessoas, os presídios estão cheios de jovens, né? O período mais de maior agressividade é o período ali na faixa dos 16 aos 30 anos, 26 anos, mais ou menos. Depois vai diminuindo também o comportamento violento. Meu trabalho de mestrado foi sobre a neurociência do comportamento violento. Então a gente vê que o cuidado lá no início da vida ajuda muito a reduzir depois na idade adulta. Perfeito, informações muito importantes e de grande relevância para a nossa audiência, porque tem gente que não faz ideia, né, desses cuidados, e agora com a nossa TVD chegando a mais de 16 milhões de brasileiros, com certeza muita gente vai poder repassar essas informações e praticá-las. Cobrem dos Pois então. prefeitos dos programas de primeira infância. Todos eles têm acesso, ou a Criança Feliz, ou, no caso do Rio Grande do Sul, o PIM. É muito importante que os municípios implantem esses programas. Ah, não, com certeza. Isso, para quem também quiser acompanhar, sugiro seguir o nosso deputado no Instagram, no X, famoso X, o Twitter, né? Terra.osmar. Deputado, nós passamos aí um período turbulento. O senhor foi um grande escudeiro, um guerreiro em 2012, quando adentrou a HN1 aqui no Rio Grande do Sul, não teve nenhum tipo de polêmica, de pânico. A Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul, que o senhor tinha como função ser o secretário, controlou da melhor forma possível. Eu morava em Novo Hamburgo e pegava o trem para vir a Porto Alegre, as pessoas tranquilas, todo mundo se higienizando com álcool, né? Foi tudo 100% sereno, controlado. Aí passamos a pandemia, né, gente, que foi caótico, foi o terrorismo imposto, foi um verdadeiro teatro de horrores, um ensaio de comportamento da população através da agenda imposta, né, da Agenda 2030. E, deputado, um estudo revelado aí, publicado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, quer queira ou não, nós sabemos que é uma instituição com viés esquerdista, que foi amplamente aí, e é amplamente um palco de doutrinação nas salas de aula, publicou um estudo que mostra que o distanciamento controlado durante a pandemia não foi nada eficiente, pois estamos falando de vírus. O senhor estava certo, Bolsonaro estava certo, né? Então publicamos aí, fizemos um contraponto para relembrar os que chamaram o senhor o tempo todo de negacionista. O senhor foi posto numa CPI como investigado, que foi um desrespeito enorme pela sua trajetória. O que o senhor tem a dizer a respeito disso para quem ainda acredita que o distanciamento tenha sido efetivo? Olha, Karina, eu acho que a questão
da Covid talvez tenha sido um momento mais sério que eu vi na minha trajetória de vida pública, mais sério que eu vi de tentativa de controle das pessoas usando uma doença, né? E com a desculpa da doença, né? Eu me lembro, essa tentação ela existe cada vez que tem um processo desse que assusta as pessoas, né? Que é uma pandemia. O H1N1 foi uma pandemia que entrou pelo Rio Grande do Sul, eu fui o primeiro secretário a enfrentar o H1N1 no Brasil, né? As pessoas entravam já em estado grave, indo direto para a UTI, vindo da Argentina. Pessoal que ia passear em Bariloche, voltava já indo para a UTI, motorista de caminhão também. A gente teve assim, um estresse muito grande, até porque o nome do vírus, o nome dele era o H1N1. Para quem não sabe, o H1N1 era o vírus da gripe espanhola, que matou 50 milhões de pessoas no mundo, né? Então existia uma expectativa que aquilo ia ser uma tragédia sem fim, entendeu? Ia ser uma mortandade muito alta, né? E nós trabalhávamos sob tensão o tempo todo. Mas também a gente trabalhava com a metodologia científica, né? Que orientava que não se fez, que não era produtivo, não tinha resultado trancar as pessoas, fechar as escolas, né? Nós sofremos na Covid, nós tivemos o maior dano da história recente, talvez dos últimos 100 anos, da educação brasileira, foi fechar as escolas 2 anos, principalmente para as crianças mais pobres, que não tinham nem internet em casa, né? Essas crianças não ficaram afastadas da aprendizagem 2 anos. Em geral, pensa as crianças que têm um período certo para aprender, né? Isso foi um dano enorme. Agora eu estava vendo o resultado do Brasil nesses testes, nos testes que se faz aí, é um resultado ruim, né? Na aprendizagem, né? Eu vejo o governador do Rio Grande do Sul ficar espantado, mas ele esqueceu que ele foi o governador que mais tempo fechou a escola, né? E que criou aquelas bandeiras pretas e vermelhas que as pessoas tinham que ficar em casa. Aquilo foi um horror, aquilo ali foi para mostrar que ele estava fazendo alguma coisa. Todos eles, todos os governadores, os prefeitos que trabalharam no H1, na Covid, eu posso dizer com um relativo conhecimento de causa, né, de quem viveu, foi gestor de pandemia, que poucos políticos foram, né, eu posso dizer que eles tinham mais. A pesquisa que eles se orientavam era a pesquisa de opinião, não era a pesquisa científica, né? Então, eles aproveitaram para aparecer, falar todo dia. Tu viu Dória falar todo dia ao meio-dia, né? Sem parar, né? E dizendo coisas erradas, né? E mandando soldar a porta de loja, e para o pessoal não poder entrar, não poder sair. Isso não evitou contágio nenhum, né? Nós tivemos 700 mil mortes no Brasil com o lockdown dos governadores, o lockdown duro, com o Rio Grande do Sul, que o governador criou essas bandeirinhas pretas e vermelhas para depois vender a ideia no resto do Brasil. Muita gente não acreditou, né? Não comprou a ideia, né? Mas ele inventou aquilo como uma coisa linda lá, preto e vermelho, preto, então ninguém pode sair, poucas pessoas não devem sair, deve ter pouco movimento, as lojas todas têm que ficar fechadas. Só que ele esqueceu de contar uma outra coisa, que existiam os tais serviços essenciais. Os serviços essenciais, tu não pode parar um país com uma pandemia, né? Não pode parar tudo. Não tem como parar tudo, né? Não existe, isso é uma criação teórica, não tem, na prática isso não existe, né? Então o que acontece na prática? As pessoas têm que sair de casa, o agricultor tem que sair todo dia, senão ninguém vai comer, né? O caminhoneiro que transporta a comida vai ter que sair todo dia, senão ninguém vai comer. A indústria que fornece o adubo, a indústria que fornece a máquina agrícola, ela não pode parar. A indústria que processa a comida, ela não pode parar. As pessoas iam, o supermercado estava aberto, na pandemia as pessoas iam no supermercado, eu acho que tinha gente que achava que a comida nascia no supermercado, né? É, a comida nasce na lavoura, né? As máquinas nascem nas indústrias, a carne processada está no frigorífico. Nenhum frigorífico fechou nenhum dia, nenhum fechou nenhum dia, nenhuma indústria fechou nenhum dia.
nenhuma grande indústria, né? Os transportes continuaram funcionando, os médicos, todas as equipes de saúde, os hospitais não pararam, as fábricas de medicamentos não pararam, as farmácias não pararam, as padarias não pararam. Então, se fosse somar tudo isso, inclusive a construção civil não parou, né? Se for somar todo mundo que trabalha nessas áreas, você vai ver que mais da metade da população brasileira todo dia saiu para trabalhar porque era serviço essencial. E o governador dizendo, fica em casa. Aí os artistas da Globo, fica em casa. E trocando receitinha pela televisão, pela internet e tal. Esses podiam ficar em casa, mas o resto não podia. Então, uma pessoa que saía, uma família que tinha um filho que trabalhava no frigorífico, o filho saía para trabalhar no frigorífico e voltava para casa todo dia. E se um dia ele voltasse contaminado, ele contaminava a família inteira. Porque o lugar mais fácil de contaminar é onde as pessoas ficam bem próximas umas das outras, é dentro de casa. Ainda mais com a janela fechada. Se criou a ideia, inclusive, que o vírus estava no ar lá fora. Então, tinha que estar com a janela fechada ainda, né? Teve um vereador que inventou de jogar álcool gel. Ele propôs, o vereador, se eu não me engano, de Canela, propôs, no Rio Grande do Sul, propôs jogar álcool gel de avião para matar o vírus. Já todo mundo com a ideia errada. Esse vírus só se transmite de pessoa para pessoa, né? Se transmite pelas gotículas de saliva que ficam flutuando no ar no ambiente fechado. No ambiente aberto, elas desaparecem no ar. Andar de máscara na rua não tem efeito nenhum, né? As pessoas foram quase constrangidas, era obrigatório andar de máscara na rua, né? E em casa não tinha, ninguém orientava nada para dentro de casa, e casa que o contágio acontecia. Então, assim, foi muita coisa errada, mas no H1N1, voltando lá atrás, no H1N1, em 2009, também se tentou criar um clima desse. Só que não teve eco, né? Eu me lembro que a Zero Hora publicava, chegava a publicar radiografia das pessoas com H1N1. O leigo não entende radiografia, mas ela publicava a radiografia, discussão de caso clínico pela Zero Hora, né? E médicos entraram nessa onda. Eu me lembro de um médico que era responsável por UTI, até um profissional competente na área de UTI, dizendo que nunca tinha visto tanta gente morrendo na UTI, jovens morrendo na UTI, como ele viu no H1N1, que aquilo era um absurdo, aquilo ia ser uma tragédia sem referência na história humana. E o tempo todo batendo nisso. A Zero Hora batendo nisso, eu cheguei a falar com o Nelson Sirotsky, né? Eu liguei para ele e pedi, nossa, eu era os proprietários da Zero Hora, e ele foi sensível, ele conversou com a equipe, disse, vamos parar de fazer alarme, senão não tem nem como acalmar as pessoas. O pânico não ajuda nada, né? O pânico não deixa as pessoas pensar, né? Então, o que eu pedi foi só, eu preciso que as pessoas, que a imprensa não fique criando um pânico, né? E ele realmente atendeu, e ele começou a acalmar, e aí dava para explicar como é que funciona o contágio, com os cuidados que tem que ter, álcool gel, as mesas do restaurante ficar um pouco distante uma da outra. Nunca fechamos as escolas só fecharam nas férias de julho, depois nós reabrimos as escolas. E não adianta fechar, se tu tomar cuidado na escola, é melhor do que deixar as crianças soltas em casa, né? E vão jogar videogame na casa do vizinho, com as outras crianças. Isso aí, ninguém segura uma criança, né? Fechada em casa há 2 anos, por exemplo, como se propõe na Covid. Então, mas se tentou fazer o pânico, né? O pânico, mas só que não havia um processo. O que aconteceu na Covid foi que a Covid era mais rápida de contágio, então contaminou mais gente, né? Mas ela foi numa escala, o medo, o pânico criado pelo Imperial College lá na Inglaterra, foi numa escala colossal, aquele Fauci. Aí entrou todo o sistema da Big Pharma, né? O pessoal querendo vender vacina, né? Então, o tratamento era só a vacina, a imunidade natural não existia, né? As pessoas pegavam a doença, quem pegava a doença se curava ficava imune, ficava com imunidade, mesmo que às vezes falhava essa imunidade, mas era muito mais poderosa que a de qualquer vacina, em qualquer doença é assim, né? Quando falava isso, parecia que estava falando um absurdo, estava falando uma barbaridade, né? Caiu o mundo na tua cabeça. Aquela CPI foi ridícula, né? A gente falava alguma coisa lá, o
pessoas que nunca viram um doente não sabem nem o que é um vírus e vinham te corrigir, vinham te dizer que não é assim, é assado, isso não aconteceu. Eu mostrava aqui a reportagem, as notícias do jornal, aconteceu. Não, isso não aconteceu. Era um negócio assim assustador, né? Ah, mas as pessoas têm que ficar em casa. Ficar em casa por quanto tempo? Quanto tempo que as pessoas vão ficar trancadas em casa? Se fechar todo mundo em casa, em 20 dias está morrendo gente de fome, né? Se sai para trabalhar uma parte, a outra parte fica trancada em casa quanto tempo? Ninguém sabia. Isso nunca se fez em pandemia. Aí veio a lição para o mundo dada pelos epidemiologistas suecos. Os epidemiologistas suecos mostraram que não trancando ninguém em casa, que nem sendo máscara de uso obrigatório, que nem não fecharam nem um dia as escolas. Tudo funcionou normal na Suécia, e a Suécia tem menos mortes, tem a metade de mortes quase que o Brasil, proporcionalmente à população. O Rio Grande do Sul era comparado com a Suécia, porque tinha a mesma população. O Rio Grande do Sul hoje tem quase 2 vezes mais mortes que a Suécia, com as bandeirinhas pretas e vermelhas do governador, que não entendia nada do assunto, e estava com uma equipe, tirando a secretária dele, que eu respeito muito, né? Mas o resto não entendia nada, né? O resto entendia muito pouco, né? Que estava assessorando o governador. E ele achava lindo falar em bandeiras pretas e vermelhas, né? O Dória falando todo dia da Coronavac. Cadê a Coronavac? A Coronavac foi aplicada só acho que uns 8 meses, 10 meses, depois sumiu. Por que sumiu? Ninguém explica nada, né? Então, assim, tem muita coisa para vir ainda da pandemia, viu? Acho que agora o Kennedy assumindo a área de saúde nos Estados Unidos e o Jay Bhattacharya, que é quem escreveu a Carta de Great Barrington, né, que foi a primeira denúncia de pesquisadores, né, da Universidade de Stanford, Harvard e Oxford, disseram que não funcionava aquele lockdown, que não adiantava fazer aquilo, né? Muitos se manifestaram, mais de 6 mil pessoas assinaram, pesquisadores assinaram. Foi completamente ignorado. A mídia toda. Agora eu estou descobrindo porque a mídia estava falando toda a mesma linguagem. O governo americano, a esquerda dentro do governo americano, lá os USAIDs, né? O SID da vida, estava unificando o linguajar da imprensa no mundo, né? E quem falava o contrário era crucificado. Eu tive artigos de jornal me chamando de monstro da grande mídia, né? Porque eu dizia que não adiantava fechar as pessoas em casa. Imagina, os jornais não conhecem nada, ele ainda te chamou de monstro, né? Para tentar te denegrir, né? Negacionista, e isso e aquilo. O tempo é o pai da verdade. O tempo está mostrando que não adiantou nada aquilo, né? E quem acabou quem criou a imunidade na humanidade, não foi só no Brasil, mas na humanidade inteira, foi a quantidade de pessoas que pegou o vírus e se curou. 99,6% das pessoas que pegaram o vírus curaram, né? É 0,4 a taxa de letalidade, embora tenha sido um número alto, porque foi um número muito grande de pessoas que se contaminaram. Mas infelizmente aconteceu isso, né? A Argentina que fechou tudo desde o início, que o presidente da Argentina tomou a iniciativa de fechar, trancar, quase tudo fechou. A Argentina teve, em cálculos atuais da taxa deles de mortalidade, seriam 600, se tivesse a população do Brasil, seriam 600 e poucas mil pessoas que morreriam, né? Fechando tudo, né? O presidente aqui, o Bolsonaro, disse que não ia adiantar nada, né? Ele tinha razão. Bolsonaro tem muito instinto e ouve as pessoas, né? Ele ouviu os dois lados, né? Ouviu o Mandetta falando e ouviu o que a gente falava também. E ele viu que ele deu razão para quem estava dizendo que não adiantava, né? E ele percebeu isso. O Rio Grande do Sul fechou 100 mil empresas. O Rio Grande do Sul fechou as escolas por 2 anos, né? Causou um pânico, que o governador, com aquela fala mansa, parece que ele é uma pessoa muito boazinha, muito preocupado e tal, causou um dano para a economia, para a saúde, para tudo. O Rio Grande do Sul está entre os 10 piores estados brasileiros na taxa de mortalidade. 10 piores estados. Imagina, com toda a estrutura de saúde que nós temos, pior que os estados do Nordeste, pior que o Amazonas, que teve aquela crise da P1, foi onde começou
surgiu a variante, a cepa P1, né, que foi a pior da pandemia. O que nós não previmos nessa pandemia foi o surgimento de várias cepas, que, como aconteceu, né, nas outras pandemias, não teve isso, né? Mas, mesmo assim, a Ômicron, por exemplo, foi uma cepa que só afetava a garganta, afetava, praticamente, foi letal também nas pessoas que tinham outros problemas de saúde, mas foi uma cepa praticamente benigna, vamos dizer assim, entre aspas, né? Então, é isso, né? O que eu vejo eu estou falando demais, né? Mas, assim, o que eu vejo na questão das pandemias é que tem uma metodologia universal que sempre se fez com pandemia, né? Que é guardar um pouquinho de distância, lavar a mão com álcool gel. A mão é um fator que transmite muito. Andar com o ambiente arejado, abrir as janelas, sair na rua. Andar na rua não tem risco nenhum, nenhum. O vírus respiratório, como é a Covid, como era o H1N1, eles somem no ar, eles desaparecem. Aqui em Brasília, o governador fechou o parque da cidade, tio. Fechou o parque da cidade, onde as pessoas podiam caminhar no sol, sem risco nenhum, né? E aí tu falava que isso não adiantava, parecia que o mundo ia cair na tua cabeça. Mas o tempo é o pai da verdade. E principalmente o Jay Bhattacharya e o Kennedy, principalmente o Jay Bhattacharya, lá nos Estados Unidos, ele está com o maior centro de pesquisa do mundo agora. Foi nomeado pelo Trump. E eu tenho certeza que ele vai fazer um rescaldo dessa pandemia, porque ele sofreu muito também, apanhou muito. E os epidemiologistas suecos também, né? E mostraram na prática que eles tinham razão, eles fizeram um grupo controle, como fizeram também o governo japonês e o governo coreano do Sul. Não fecharam escola, não fecharam restaurante, não fecharam nada. E mostraram que tem uma mortalidade muito mais baixa que os países europeus e da América que fecharam. Perfeito, deputado. O espaço é teu aqui. Quanto mais o senhor nos explicar e falar, melhor, até para a nossa audiência poder compreender exatamente o que aconteceu, porque o pânico, o nervosismo não permitiu o raciocínio lógico. E falando sobre essa questão de fecha tudo, né, deputado, o senhor foi crucificado por pessoas que não sabiam raciocinar nem que o vírus perpassa fibras de máscara, ainda imagina fechar a janela, ele vai ficar do lado de fora e aqui dentro eu vou estar segura, isso não existe. Por conta disso, o nosso atual desgovernador aqui, gaúcho, tem na conta dele 43.177 mortos, com um distanciamento, onde as pessoas eram denunciadas, fechou gôndolas de mercados, quis Essa multar de fechar a pessoas. gôndola foi de cinema, assim, isso aí eu nunca tinha visto. Pessoas podiam ir no Foi. supermercado, mas aquela gôndola tu não podia comprar. Não podia É comprar uma. pilha, não podia comprar copo. É a pessoa contar um conto e aumentar um ponto, né? Vai cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Para aparecer, tudo isso para aparecer, porque não teve resultado prático nenhum. Mas eu Nenhum, e o não quero resultado tomar muito ficou. tempo de vocês, eu sei que tem criança nessa casa aí da Camila. Não, E O Matheus, eu ele não é quero mel tomar cru. muito tempo, eu tô me estendendo, mas eu sei que tem um tempo certo aí para o Não, para programa e eu nós não aqui o quero. tempo é do senhor, o tempo é seu, deputado. Nosso programa, ele quer que o nosso convidado possa esclarecer tudo, e se a gente precisar ficar 2, 3 horas, o Matheus, ele Não, é nosso não precisa ser mascote. tanto. Vamos combinar mais uns minutos aí, a gente. Vamos, vamos. Porque E a senão a gente gente pode perde fazer audiência também. isso, a gente pode fazer uma outra parte com outras perguntas sobre a Isso. atualidade, porque a nossa ideia é desmembrar todo o seu conhecimento aqui para nós mesmas e para a audiência. E em Porto Alegre, o resultado também não foi lá nada legal, mais de 6.000 pessoas em óbito. Bom, era esse adendo. Camila? Deputado, agora a gente teve a CPI da pandemia que não deu nada, né? A CPI da Covid. E, embora tenham tentado destruir a imagem do presidente e dos Foi só ministros. para isso. CPI da Covid foi só para atacar o Bolsonaro. Porque Não não se teve, falou. assim, eu falei lá, a política infectou a ciência, né? Acabou com a discussão científica. Não teve, aliás, não teve discussão científica em lugar nenhum, né? A última vez que eu tentei fazer uma discussão científica, o repórter ficou batendo boca comigo na RBS, na Gaúcha, né? Dizendo que a Suécia ia ser um genocídio e que não dava para comparar o Rio Grande do Sul com a Suécia. O Rio Grande do Sul hoje tem o dobro de mortes que a Suécia. Eu falei que isso ia acontecer.
porque lá se desenvolveu a imunidade natural, naturalmente se desenvolveu a imunidade, né? E aqui foi essa coisa de fecha, os que ficaram fechados foram os mais afetados, né? Aliás, a É, maior mortalidade foi em asilo. Não tem lugar mais isolado que um ser humano que não sai nem para fazer compra, que é um asilo, né? mas engraçado é que era fecha tudo, mas soltou os presos. Os presos já estavam trancados. Quer mais É, segurança que no presídio? Por que é, soltaram? Existem coisas, o Covidão, ninguém falou nada do Covidão. Dinheiro público para comprar respirador em casa de maconha. Foi um aquilo é um absurdo. absurdo mesmo. Não tem cabimento. Uma loja que vende maconha, aliás, não devia estar fechada, né? Que vende maconha dita medicinal, não existe, né? Na prática. Isso não existe. Mas eles pegaram a loja e o consórcio do Nordeste botou ela para comprar os respiradores, que nunca chegaram. Ela pegou 50 milhões e os respiradores nunca chegaram. Quanta gente que faltou. O respirador, sim, era importante na pandemia, né? Foi o maior esquema de lavagem de dinheiro e corrupção que os governadores do Norte e Nordeste fizeram, né? O consórcio do Nordeste. E agora, deputado, a gente vê que está rolando um pedido de impeachment, uma estrutura de pedido de impeachment contra o Lula, diversas denúncias de corrupção de diversos ministros dele, a ele também, Janja esbanjando, né? Janja esbanja o dinheiro público. E a oposição agora lançou a Operação Negócio da China, porque parece que o Lula está vendendo o nosso país para a China, né? A Operação Negócio da China vai investigar a transferência de controle acionário para a mineradora chinesa. Como o senhor vê tudo isso? E ainda tem o escândalo da USAID. Como que o senhor vê tudo isso? Que fim vai levar isso dentro do Congresso? Pois é, o Congresso, desde que reabriu agora o ano legislativo, né, eu estou assinando CPI, assinando abaixo-assinado para CPI, para impeachment. A gente tem que escolher algumas, né? A gente tem que escolher algumas que tenham impacto, né? E concentrar. Tá? Não podemos dispersar muito. É muita coisa que esse governo faz errado, né? Então temos que concentrar em algumas coisas, né? E a partir dessas puxar o resto, né? Então eu acho que é isso que está faltando agora, né? Eu acredito muito que algumas CPIs, né? Sobre por exemplo, os fundos de pensão, né? Eles já estão sendo saqueados de novo os fundos de pensão, né? Então, eu acho que os fundos de pensão é uma coisa que tem impacto. Acho que nós estamos fazendo uma lista. Eu tô agora ajudando o Zucco aí, né? O nosso querido deputado Zucco, né? Um grande deputado, que está como líder da oposição. Nós estamos trabalhando nisso aí para fazer uma lista, então, dois ou três que tenham impacto, que causem realmente impacto, que a gente possa unir e ter mais apoio, né, de deputados do que o normal. Porque senão a gente fica pedindo muita coisa que não funciona, que não acontece, cria expectativa, né? Eu acho que um dos problemas da oposição foi esse, a gente tentar fazer muita coisa ao mesmo tempo, né? E por iniciativas individuais. A gente tem que unir isso, tem que unificar isso em algumas alternativas, algumas iniciativas que causem um impacto sério. Eu, por exemplo, defendo que nós temos que dar botar um limite na intervenção do Supremo Tribunal Federal no Legislativo, né? Mas botar mesmo, né? O Supremo Tribunal Federal não é para fazer política, ele é um órgão técnico que é para cuidar da Constituição, e ele está fazendo mais política que os deputados, né? E está aprovando leis, né? Mais do que os deputados, quase, né? Então, nós temos leis importantes, né? Por exemplo, a questão da maconha, é um outro capítulo aqui que dá para a gente fazer um programa só sobre isso, né? Estabelecer quantidade de maconha, o que é isso? Isso não existe. Isso, para separar o usuário de traficante, isso é só para liberar a circulação, porque não separa nada, né? Eu conheço esse assunto há muito tempo, eu sou autor da lei sobre drogas, né? E nós justamente não estabelecemos essa separação de usuário e traficante na quantidade de droga, porque nenhum traficante vai andar com mais do que aquilo que foi considerado de usuário.
E ele vai lá e depois pega mais um pouco, aí libera na prática, né? Circula droga e ele nunca vai ser preso, né? Então, essas questões que o Supremo está se metendo, né, tá entrando, sem ser convidado, né, e sem autorização do povo, né, porque o povo não está pedindo isso para o Supremo. Né? O Supremo está fazendo isso por iniciativa de 11 pessoas, ou uma das 11, ou duas das 11, ou 5 das 11, 6 das 11, mas não pelo povo brasileiro. O povo brasileiro nunca elegeu o Supremo para resolver essas questões. Nunca pediu para o Supremo isso. O povo brasileiro elege a cada 4 anos, tu não pode reunir 200 milhões de pessoas numa praça cada semana. Então, essas pessoas elegem os seus representantes para decidir por ela, né? Para tomar essas decisões. Esses representantes somos nós, os deputados, né? Eleitos. Hoje nós temos um governo de pessoas, ou uma interferência de pessoas não eleitas, querendo resolver problemas que o povo não pediu para elas resolver. Né? Isso não é democracia. Né? A democracia é fazer a vontade do povo. Né? E nós estamos na contramão da democracia, quando se resolve coisas sem o povo pedir. Né? E sem os representantes do povo decidirem. Nós estamos decidindo, o Senado já tinha decidido que não ia descriminalizar a maconha, nem descriminalizar droga nenhuma, com uma PEC, inclusive, com uma emenda constitucional, o Senado votou em 2 turnos. Nós estamos começando a votação quando o Supremo vem e resolve que é para liberar. Nós vamos votar. A nossa resistência tem que ser essa. Vamos terminar de votar a PEC e colocar na PEC que não é para descriminalizar o uso de drogas. Né? Então, essa é. Agora, marco temporal das terras indígenas, voltaram com essa discussão, já foi discutida umas 3 vezes no Congresso e decidido. Agora está o Supremo querendo decidir de novo, mas onde é que nós vamos parar desse jeito, né? Aí agora é a censura, estão querendo acabar com um programa como o de vocês aqui, né? Certamente esse programa vai ter sérias restrições. Que não é fake news, o que é fake news, o que não é fake news, não é o ministro Barroso que sabe o que é fake news, o que não é fake news. Né? Não tem um sábio que sabe tudo e nós não sabemos nada, nós somos um bando de pessoas limitadas. Né? Quem sabe é o povo é que sabe, o povo é que tem que decidir. Por isso que a internet é importante. A internet é o povo falando com o povo, todo mundo falando com todo mundo. É a primeira vez na história humana que isso acontece. Né? E isso não pode ter a limitação de uma pessoa dizer, não, isso. O Lula dizer, não, isso eu não quero que fale. O que é isso? Quem é o Lula para dizer isso? Né? Então, nós temos que bote as pessoas para debater, para discutir. Né? Não impeça as pessoas de discutir, que nem fizeram na pandemia. Né? Então, eu acho que agora é todo mundo falando com todo mundo, e nós temos que. A luta contra a censura é uma luta crucial para a democracia brasileira. Né? O Supremo quer impor censura e o governo do Lula também. Né? Já está preparando medida provisória. Fake news, fake news. O que é fake news? Na pandemia diziam que era fake news, quando ele dizia que não adiantava ficar em casa. Olha o que o tempo mostrou. Né? Então, nós temos que reagir a isso aí, né? Nós temos que enfrentar isso. Né? E vamos enfrentar. Eu acho que é isso a gente mobiliza o Congresso. Porque é o mandato do deputado. O mandato dele é do povo. Né? E ele não pode desmoralizar o povo. Ele não pode deixar de decidir as coisas que ele tem que decidir, porque é o povo que fica sem voz. É o povo que é derrotado, não é o deputado. Né? É o povo que perde com isso. Nós temos que fazer valer a vontade do povo. Valer o que é ser um representante do povo. Lá nos Estados Unidos, eles não chamam nem de deputado, é representative. É quem representa o povo. E a Constituição americana começa com uma frase maravilhosa: We the people. É o povo que fala, não é o Supremo. Não é um ou outro eleito. Né? É o povo que fala através do Congresso, principalmente através da Câmara dos Deputados, onde todos os votos são aproveitados, é voto proporcional. Então, eu acho que é nessa questão agora que nós temos que concentrar. O trabalho da Câmara e o trabalho do Senado tem que centrar fogo nisso. Não deixar ninguém tirar o direito dos deputados e senadores decidirem as leis no Brasil. Perfeito, um recado de extrema importância, deputado.
agora a nossa última rodada, e vamos já deixar agendado com o senhor, porque a gente tem muita pergunta ainda. Nós queremos O saber prazer é meu. muitas coisas, nossa audiência também. Temos aí uma gama de pessoas do país inteiro, povo do Rio Grande aqui conosco em peso. Dia 16 de março. Deputado, qual é o teu recado para as pessoas que acham que não vai valer a pena, mas vai valer, 16 de né? março é muito importante. Nós estamos com um governo que perdeu o rumo e está afundando o Brasil. O povo na rua vai fazer com que as coisas se encaminhem melhor, né? O povo na rua vai dar uma sacudida no país todo para dizer: chega, chega, agora está na hora da gente mudar, né? E o povo na rua é que muda, né? Foi assim com o impeachment da Dilma, foi assim em todos os momentos críticos da história do Brasil. Então é muito importante o povo na rua para anistia é uma coisa importante, né? E para dar um basta no seu Lula, né? Porque do jeito que está indo, ele não controla mais nada. É impressionante, não controla mais nada. Mudou a SECOM lá para. Eu acho até que esse rapaz aí é competente, esse Sidônio, mas ele não. Com o Lula lá falando bobagem uma em cima da outra, ele não consegue controlar nada. Não consegue melhorar a imagem, né? Nem vai conseguir. A não ser que o Lula fique quieto, não fale nada mais, né? Então, o que aconteceu naquele período, naquele episódio do Nicolas, é muito importante sempre lembrar isso. Eu sempre lembro isso. O que o Nicolas fez ali foi mostrar que ele tem mais credibilidade que o Lula. É, foi isso que ele fez. Ele disse uma coisa, uma verdade, que não estava mentindo. O Lula ficou dizendo que era fake news, o Haddad falando que era fake news, que tinha sido produzida pelo maqueteiro do Bolsonaro. Então, aquilo tudo é o Nicolas que faz. É da cabeça dele, é um jovem inteligente, talentoso, uma grande liderança que está surgindo, né? O Nicolas fez aquilo ali e tudo que o Lula disse, o Haddad disse, o povo não acreditou. O Nicolas hoje tem mais seguidores, acho que tem milhões de seguidores, mais que o Lula. Olha onde é que nós chegamos? Um deputado federal tem mais seguidores que o presidente da República, né? Então está na hora realmente de. Chegou a um limite. O pior de tudo é o descrédito. É um governo que não tem mais credibilidade. E é isso que nós estamos vivendo. Preço de combustível explodindo, a carestia tomando conta, né? Hoje os agricultores foram para a rua no Rio Grande do Sul, né? Protestar. E o Lula procurando botar a culpa no preço, né? Que é só não comprar que baixa o preço. Isso é o argumento mais ridículo que eu vi na minha vida, né? Não é só não pagar imposto que baixa o imposto, então, né? Vamos fazer isso, né? Então, eu acho que nós temos que. Eu não estou propondo isso, eu estou só fazendo uma análise, né? Então, eu acho que nós temos de alguma forma, mostrar que a população não aceita mais o rumo que o Lula deu para o Brasil. Isso é muito importante. Dia 16, todo mundo na rua. Todo mundo que quiser um Brasil melhor tem que ir para a rua, né, para dizer isso claramente e para o país todo se ver. Se a grande mídia não divulgar, as nossas redes vão divulgar. E todo mundo vai se ver lá na rua e o governo vai sentir o peso que tem isso, né? Só com aquela fala do Nicolas eles tiveram que recuar. Imagina com milhões de pessoas na rua. Então vamos trabalhar, minha gente. Vamos para a rua. Não é perda de tempo. Não ir acabar ajudando que continue como está a situação. Nós temos que mudar essa situação. Vamos para a rua. Perfeito, deputado. Recado dado. Agora a gente vai encerrar aqui como uma rodada tipo pinga-fogo. Nós vamos falar umas palavrinhas e o senhor vai falar uma pequena frase acerca para encerrar aqui o nosso encontro. Vamos tentar. A primeira palavra, deputado, que vem que nós vamos falar e o que vem no teu coração é saúde. Saúde é o bem maior, né? Sem ela não existe os outros, né? A pessoa, todo mundo sabe o que é quando está doente, o sofrimento que tem, ah, e todo mundo sabe o que é perder uma pessoa querida, né? Felizmente, a vida da gente é limitada, mas nós podemos viver muito mais e podemos viver mais felizes e produzir mais, criar mais, com uma saúde adequada. O povo brasileiro merece uma saúde melhor. Política. Política é o que muda o mundo, né? É, é,
é a atividade mais importante do ser humano. Hoje é tratada como uma questão menor. A política é o grande instrumento que nós temos de mudança do mundo. Ela mexe com tudo e e movimenta o mundo. Missão. Missão é uma questão de vida, né? De transformar o mundo para melhor, é uma missão de vida, né? Eu acredito muito nisso. Legado. Legado é a coisa mais, é o que fica, né? A vida da gente termina, né? Mas deixar uma obra, deixar um legado que vai ajudar, mesmo muitos anos depois, décadas depois de ter deixado esse mundo, né? Deixar esse legado, o legado vai funcionar e vai ajudar muita gente. É o que fez a humanidade progredir, né? O legado humano é o legado que transformou o mundo através de toda a existência humana. Então é a coisa, é o grande produto da atividade humana, é o legado, né? Então é isso que por isso eu faço política. 2026. 2026 é um ano chave, né? Eu espero que nós tenhamos um voto auditável, né, para acabar com qualquer dúvida. Eu não sei a quem interessa a dúvida, né? Eu acho que tanto para a esquerda quanto para a direita é melhor não ter dúvida nenhuma sobre o resultado das eleições, né? Eu nem estou falando do passado, estou falando daqui para frente, né? Nós temos que ter a garantia de que o nosso voto valeu, né? Então, eu acho que a 2026, com um voto auditável, né, nós vamos ter um resultado de eleição que, se não for aquilo que a gente esperava, nós temos que nos conformar. Mas eu acredito que vai ser aquilo que nós esperamos, um resultado para um governo muito melhor do que esse que está aí. Deputado, sensacional. Quero agradecer de coração, em nome da TVD. Quero também agradecer ao pessoal do Paraná que está nos acompanhando até agora, 1h30, Ivaiporã 14.1, Pato Branco 44.1 e Guarapuava 19.1, e aos seguidores do nosso querido mestre do jornalismo, Silvio Navarro. Deputado, muito obrigada pelos esclarecimentos, pelas respostas, e o convite já está aberto para o senhor retornar semana que vem. Opa! Mas aí o pessoal vai cansar, eu não tenho. Vai nada! Mas vamos combinar. Eu estou à disposição. Eu agradeço muito essa oportunidade, agradeço o tempo que vocês perderam também comigo aí, né? Tanto a Camila quanto a Karina. E todos que estão nos vendo, né, nos ouvindo aí. E agradecer esse espaço todo que vocês deram aí. Muito obrigado e estou sempre à disposição aí. Um grande abraço aí para todos. Não foi perda de tempo nenhuma. Foi um grande ensinamento, muito mais informações que a gente nem teve acesso, inclusive na época da pandemia, né, Karina? Com certeza, eu digo para todo mundo, né? Eu sou uma fã, uma admiradora do deputado Osmar Terra desde quando ele foi secretário aqui em Porto Alegre de saúde, no estado do Rio Grande do Sul, secretário de saúde, e eu estava adentrando ao meio, e sempre eu falo para todo mundo, né? É um mestre que nós temos na política, no meio da saúde, então a minha admiração pelo senhor é imensa há muito tempo, e não vem só de mim, da minha mãe também, que conhece o senhor desde o início da política, a minha família. E o senhor só nos deu aqui a luz de tantas coisas que nós nem fazíamos ideia. E com certeza, agora nós vamos encontrá-lo também na hora do strike, lá da Cristina Grêmio. E Obrigado. levar o teu conhecimento, que é brilhante, a tua história, a trajetória, deputado, que é um exemplo para nós aqui e para as futuras gerações saberem quem foi o precursor do SUS, das ambulâncias, como é que iniciou tudo o que acontece hoje, e isso tem que ficar gravado na história. Muito obrigada, viu, deputado? Deus te abençoe, e nos encontraremos na quarta-feira, e vamos comemorar o teu aniversário. Muito obrigado, Karina. Muito obrigado pelo seu trabalho também. Muito obrigado. Um grande abraço aí, viu, Camila? Também estou à tua disposição aí, né, para tratar dos outros assuntos que nós conversamos. Muito obrigado. Muito obrigada, deputado. Que Deus o abençoe e que abençoe a nossa audiência que ficou aqui conosco até este momento, e nos encontramos amanhã, neste mesmo horário, aqui na TVD. Um beijo no coração de todos. Obrigado. Tchau.